microfone. Tem que abaixar um pouquinho. Ou tá dando para ouvir aí? Mas é que ela força abaixar um pouquinho. Aquela Tranquilo. Eu sou Roberto Carlos, que Bom dia, meus queridos. Que a paz do meio do Nazareno seja conosco. Peço licença nessa manhã para mais uma vez entrar nesta casa e falar para vocês. Eu não venha a decepcionar os queridos e nobres irmãos que prepararam com tanto carinho e zelo o ambiente no qual nos reunimos. Que de fato a nossa manhã seja proveitosa. O Renê nos recebe sempre com tanto carinho que nós não gostaríamos de decepcioná-lo e a essa equipe que nos envolve de forma tão cariciosa. A Cristina leu a página falando que até uma pessoa enferma tem a possibilidade de ajudar alguém, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, essa época, eu ainda frequentava as reuniões de quarta-feira à noite no Centro Espírita Irmã Rosa. Certa feita foi convidada uma companheira nossa, que é a Nina Peixoto. A nossa irmã Nina aparece com um lenço na cabeça, carequinha, sem os pelos da sobrancelha, porque estava fazendo um tratamento de quimioterapia, porque havia tido um câncer de mama. Entretanto, ela não interrompeu as suas atividades, levando o seu conhecimento, a palavra espírita que consola, que levanta, que dá rimo àqueles que estão sofrendo. E a simples presença dela na tribuna espírita, naquelas condições, não deixando-se amolentar pelas dificuldades daqueles que passam pela quimioterapia, que nós sabemos dos enjoos, das dificuldades, já era uma mensagem de estímulo. Ela nem precisava falar nada, só chegar lá na frente, ficar parada, já era uma mensagem de estímulo. Mas ela falou. E nestas condições, ainda fundou o Lar Espírita Peixotinho lá naquela época. E eu tive a felicidade de ser um dos primeiros convidados a participar dessa casa. E desde lá, esse contato foi tão bom, foi tão íntimo, que o nosso querido irmão Peixotinho é um dos mentores da nossa casa. Nós temos a felicidade de conversar com ele, né? Uma criatura que boa parte das pessoas só conhece através dos livros, e nós podemos, né, renovar esse diálogo semanalmente, perguntar, pedir orientações, ver como está o ritmo das reuniões, o que precisa ser feito para que ela melhore, para que nós possamos ser mais eficazes no atendimento aos nossos irmãos. Então, a página é muito oportuna para um ano em que as pessoas dizem: o que eu posso fazer? A gente, né, está começando a sair do isolamento social. Não me refiro a vocês são corajosos. Mas tem uma turma aí que está com medo de sair de casa até hoje. Né? Tem gente que está com a síndrome da cabana. Ficou tanto tempo dentro ali da casinha como um caracol, né? Que tem medo de botar a cabecinha para fora. Aqui, vocês continuaram o trabalho dando exemplo, porque há pessoas aqui que precisam de vocês. Vocês não podem fazer pouco mal. Por isso, eu sempre entro nessa casa com muito respeito. Tenho profunda admiração pelos trabalhadores dos dois hemisférios da vida. E hoje é dia 1º de dezembro, mas pelos meus cálculos, pela minha agenda, é a última palestra que eu faço em uma casa espírita nesse ano, fora, né? Que eu acho que lá na nossa não serei convocado. Né? A gente fica sem jeito de chamar gente de fora, quando é pouca gente, né? No final de ano as pessoas têm tantas ocupações, e aí eu e Cristina vamos revezando e dando conta do recado. O que nós separamos para falar nessa manhã é em relação ao capítulo 10 do livro Boa Nova, cujo título é O Perdão. Eu me lembro de,
na penúltima palestra que eu fiz aqui, eu falei alguma coisa sobre o perdão, mas o foco hoje é outro. Nós vamos abordar outras questões, porque é algo tão amplo e que envolve a todos nós. Aqueles que estão nos escutando do outro lado da vida também trazem as suas dificuldades para perdoar ainda. E outros trazem a necessidade de pedir perdão, mas ainda não adquiriram as forças e a coragem necessárias para realizar esse ato, que para muitos é um ato heróico. Mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade. Nós nos achamos tão importantes, mas na verdade o que somos nós? Estamos em trânsito aqui por esse planeta, cada um procurando fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades para sair dessa existência melhor do que quando entrou. E eu tenho a certeza de que esta é a melhor encarnação das nossas vidas. Porque até então nós éramos regidos pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade, esses três gigantes da alma. Mas hoje nós já tiramos uma cota do nosso tempo para dedicar a outro. Hoje nós já conseguimos olhar para o lado, para trás, para baixo. Antes nós só olhávamos para cima e nos comparávamos sempre com quem tinha mais do que nós. E por isso sempre nos achávamos prejudicados. Ah não, minha vida está muito ruim. Mas quando você começa a olhar para o lado e vê que tem um monte de gente na mesma situação, quando você olha para baixo, vê que tem muita gente pior do que você, em matéria de saúde, em matéria financeira, em matéria de equilíbrio emocional. Quando você olha para trás e vê que tem tanta gente na retaguarda que precisa daquilo que você já pode oferecer, você se sente rico, se sente extremamente bem amparado. A equipe espiritual do outro lado da vida diz: vocês têm o péssimo hábito de dizer que são criaturas endividadas. Parem de falar isso. Vocês não têm muitos débitos, vocês têm muitos créditos, porque nós somos muitos aqui deste lado, nos bastidores da vida, a sustentarmos vocês que estão aí. Então aqueles que têm ainda o hábitozinho de reclamar, passem a partir de agora a saber que nós temos muitos créditos. Mas não vão ficar pedindo empréstimo por causa disso, para não complicar as suas vidas. Mas antes de abordarmos alguma coisa a respeito do capítulo 10 do livro Boa Nova, é preciso fazermos algumas considerações a respeito do perdão, para que a gente entenda em que contexto se passa esta história que está grafada nesse livro, que é um presente do nosso irmão Humberto de Campos. Esse livro, para quem não sabe, trata de algumas tradições e de algumas histórias que correm no plano espiritual e que Humberto de Campos, ao tomar conhecimento, resolve colocar à nossa disposição. Então são coisas que não se encontram no Evangelho, são desdobramentos que a gente não vê no Evangelho em determinadas passagens. É só um trecho pequeno. Aqui Humberto de Campos desenvolve a relação dos apóstolos com Jesus e nós vamos vendo a reação dos homens daquele tempo, muito semelhantes às reações que nós temos hoje. Então, vamos lá. Essa mensagem do perdão, ela já existia, essa questão de que nós devemos ter uma outra postura diante da agressão que nós recebemos, diante de uma ofensa, diante de um prejuízo causado, ela já existia, mas não na Palestina, existia no Extremo Oriente. Lá no Extremo Oriente, nós vamos ter notícias bem antigas a respeito da mensagem do perdão exarada no livro sagrado dos hindus, que são os Vedas. O livro dos Vedas é um livro muito antigo. E lá está exarada esta mensagem do perdão, que Buda, de forma extraordinária, vai passando para as criaturas. Na Galileia antiga, essa mensagem ainda não havia chegado. Há uma frase
muito interessante atribuída a Buda, que é a seguinte: ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Imaginem a cena. Lá está a bela árvore de sândalo. E você tem um machado que penetra, ferindo, magoando, dilacerando. E o sândalo impregna o machado com aquilo que é da sua natureza. E quando ele sai perfumado. Imaginem o machado da ofensa, da agressão, que penetra em nós. Mas antes que ele saia, ele já se encontra perfumado, porque nós não temos uma reação agressiva contrária àquela agressão recebida. Ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Mas essa frase não é de autoria de Buda ou Siddhartha Gautama. Essa frase é lá dos Vedas. Mas Buda, nas suas pregações, você vai encontrar raízes védicas muito fortes, em que ele fala para que a criatura se conheça, identifique os seus demônios interiores, né? Trabalhe isso, vença aquilo que nós, os espíritas, chamamos de um homem velho, fazendo com que o homem novo ecloda, cheio de beleza, o homem novo evangelizado, belo, bem resolvido, equilibrado emocionalmente. O equilíbrio das emoções é uma grande ferramenta. Eu me lembro que quando li as obras de André Luiz, antes dele se debruçar em qualquer tarefa, os mentores sempre chegavam para ele e diziam: André, primeiro é preciso controlar as emoções. Ele a priori não levou muita fé não. E falaram para ele mais uma vez: antes de você ter a permissão para visitar a sua família na Terra, controle as suas emoções. E ele achou que estava bem preparado, teve autorização e veio visitar a sua família. Chegou em casa, viu que tudo estava mudado. Mudaram os móveis. Onde estavam as fotos dele com a família na parede? Todas haviam sido retiradas. E havia um outro homem no seu lugar. Para o homem do século XIX, isso era um choque. E André sentiu-se abalado emocionalmente. E sentiu raiva. Apesar daquele período de estudo, de trabalho, de envolvimento na colônia Nosso Lar, André sentiu raiva. E em função disso, sentiu-se atormentado. Mas lembrou-se das orientações de Narcisa, que pediu que ele orasse nesses momentos e pedisse o auxílio dela caso precisasse. E ele mentalmente pede, ela vem e o ajuda. Ajudando, ele agora consegue ter forças e equilíbrio emocional para ajudar aquele que agora ocupa o seu lugar que estava vago no leito. Consegue magnetizar uma água e no dia seguinte, após tomar aquela água, aquele que agora era o marido daquela que é a sua viúva, teve melhoras substanciais. Ele estava bem mal mesmo. André então retorna ao Nosso Lar e é o último capítulo do livro, coisa mais linda. E quando ele volta volitando, Clarencio vem chefiando uma comitiva de trabalhadores e dá notícia a ele: André, meus parabéns, porque agora você não é mais um necessitado asilado na cidade do Nosso Lar. Você não é mais um paciente. A partir de agora, você recebe o título de cidadão de Nosso Lar. Nossa, isso é maravilhoso. Eu vibro com isso, porque a gente constata que pode crescer, pode evoluir, mesmo do outro lado da vida. Você não precisa ficar reencarnando, porque a gente não progride, não evolui só no estado de encarnado. É que aqui, diante das dificuldades, diante do abafamento dos recursos enormes que o espírito tem por estar vinculado a um corpo físico, o nosso mérito é muito maior. Mas nós evoluímos
em qualquer local onde nós estivermos, porque nós já vivemos a vida eterna. No corpo ou fora dele, nós já vivemos a vida eterna. Somos espíritos imortais. A partir do momento que fomos criados por Deus, é só crescimento, é só crescer. Aí eu me lembro do nosso irmão Norberto Boixá. Você chegava lá, era a imagem da simpatia e da alegria. Ele sempre se despedia, olhava para a gente e falava, a gente caminha para frente e para cima. Era sempre assim, né? Eu me lembro de uma viagem que nós fizemos à Paraíba do Sul. Ele era magrinho, a gente era noivo ainda, né? Não tinha os cabelinhos brancos, e foi uma beleza. Visitamos o asilo, o centro espírita, foram feitas palestras, e ele espalhou aquela alegria, cantando, tocando, né? Cantigas antigas, do tempo daquelas pessoas do asilo, e como os velhinhos vibravam. Que coisa bonita você ver a emoção. Uns choravam, outros riam. Era maravilhoso ver esse misto de emoções quando a caravana do bem ia passando e levando ânimo, estímulo, coragem a toda aquela gente. Esse é o nosso trabalho. Hoje esse é o nosso trabalho. Levantar, levar estímulo, ânimo, dar coragem, levar esclarecimento, orientação. O Espiritismo é extremamente rico. Das raízes antigas da Vedanta, então, surgiu a mensagem do perdão como norma de convivência entre as criaturas. Mas na Palestina não era assim, porque eles estavam baseados na lei antiga, estava dada na lei do olho por olho e do dente por dente. Isso era uma lei muito antiga, era uma lei milenar, que vinha passando em tradição oral século após século, até que um rei babilônico chamado Hammurabi resolve eternizar isso numa pedra de basalto. E lá está a lei de Italiano, a lei do tal e qual. Se você fez isso, eu faço aquilo. Ao fazer isso, o nosso irmão promove um enorme avanço nas relações, porque até então a coisa era extremamente desproporcional. Se eu te causava um dano deste tamanho, você vinha na minha casa e me causava um dano deste tamanho. Você ia na sua propriedade, roubava uma ovelha, você vinha e roubava meia dúzia. Se eu matasse um filho de você, vocês tinham o direito de chegar na minha casa e fazer uma chacina. A partir da lei de Italião, era tal e qual. É um peso e uma medida. Roubou uma ovelha, você tem direito de ir lá roubar uma ovelha. Matou um filho meu, tem direito de ir lá matar um filho seu. Então isso já marcou um avanço no relacionamento. E as leis moisaicas, né? Hammurabi é lá de 1760 a.C. Moisés, aproximadamente 1500 a.C. Então Moisés pegou ali, ele foi criado como um príncipe egípcio, então pegou toda essa tradição, ele estudou isso para fazer as normas do seu povo e foi passado de geração em geração. É curioso notar que os apóstolos eram criaturas muito semelhantes a nós. Eram homens, em sua maioria, pescadores, e homens da terra, ocupados com o imediatismo da vida, e que haviam sido criados dentro de um sistema bélico em que ordenava você responder na mesma moeda uma agressão que lhe fosse feita para inibir uma outra agressão do seu semelhante. Então era assim que eles estavam acostumados a viver. Vou dar um exemplo aqui. Não é como nos dias atuais, que para nós é muito comum. Um filho nosso tem um desentendimento com um amiguinho, briga. Você fala, meu filho, vai
pede desculpa para o seu colega, não fica de mal com ele não. É muito ruim carregar mágoa no coração. Vai lá. Ou então, se foi o nosso filho que foi prejudicado, magoado, agredido, você fala, permita que o seu amigo peça desculpa para você. Não faz isso não. Dê uma chance a ele de se desculpar e volte a ser amigo dele. Né? Isso para nós outros parece uma coisa muito natural, muito comum, não é? Mas não era assim no tempo da Palestina. Não era assim que as criaturas eram educadas. Era olho por olho, dente por dente. Até Deus era o Senhor dos Exércitos. Então, é dentro deste contexto que nós vamos ver que os apóstolos, assim como nós, traziam grande dificuldade para perdoar. E é neste contexto que nós vamos encontrar, né, a descrição do nosso irmão Humberto de Campos, no capítulo 10, cujo título é o perdão. Jesus havia saído das margens do lago de Genezaré, ali de Cafarnaum, e adentrado na Galileia. Né? Você está aqui do lado de Genezaré, Cafarnaum está aqui e Nazaré está aqui. Nazaré era um vilarejo muito pequeno, uma comunidade muito pequenina, né? De tal forma, era tão desprezível que nunca foi citada no Velho Testamento. Não há nenhuma citação de Nazaré. Né? Mas citava-se nos escritos antigos, falando da necessidade do perdão, que um dia viria o Messias. E esse Messias falaria de coisas que jamais foram ditas. E diziam que esse Messias diria o seguinte: e eu abrirei a minha boca em parábolas e falarei de coisas e abrirei segredos que ficaram ocultos desde os tempos da fundação da terra. Desde os tempos da fundação da terra. E ele nos falaria isso em parábolas. Jesus já havia conquistado notoriedade e grande número de pessoas já o seguiam. Mas nem todos concordavam com ele. Então, o que ocorreu? Criaturas de língua ferina que procuravam criticar pela crítica, derrubar por inveja, por despeito, por não reconhecerem o teor do trabalho que essa criatura extraordinária realizava sobre a terra, começaram a espalhar uma série de notícias falsas, uma série de agressões gratuitas em relação a Jesus. E pasmem, meus queridos, pasmem, na minúscula Nazaré já rolavam as fake news daquele tempo. Como é triste nós vemos quão pouco nós mudamos desde aqueles tempos. Notícias extremamente agressivas iam circulando e passando de boca em boca, sem o cuidado de passarmos por aqueles 3 crivos de Sócrates. Vocês lembram disso? O crivo de ter a certeza se a notícia é verdadeira, se é boa ou se é útil. Não. Se ouvia aquilo e se propagava e se aumentava. Quem conta um conto, aumenta um ponto, diz o ditado antigo. E assim, nesse clima é que Jesus chega a Nazaré. Chega acompanhado dos seus seguidores. E nós sabemos que apenas a partir dos 30 anos você podia entrar numa sinagoga e comentar um texto antigo. Jesus entra na sinagoga de Nazaré. Entra e assoma a tribuna. É dado a ele um texto de Isaías. Uma profecia que falava do Messias de 780 anos atrás. Jesus abre o pergaminho, em pele de animal, e fala da chegada desse Messias.
Quando Jesus termina, fecha, entrega ao escriba. Ele fala uma coisa atormentadora para aquela gente. Hoje cumpre-se esta profecia de Israel. Começa a perguntar, esse aí não é Jesus? Filho do carpinteiro? Filho de Maria? Não é ele irmão de Tiago, de Judas, de Simão e de José? Não conhecemos as suas irmãs que até hoje estão conosco? Que ideia é essa? De onde é que ele tirou esse negócio de Messias? Não vimos esse menino crescer aqui entre nós? De onde é que ele tirou isso? Os homens da sinagoga começaram a ficar irritados, se reuniram, pegaram Jesus pelo braço e expulsaram da sinagoga. E foram empurrando ele até o ponto mais alto da cidade, onde ela havia sido erigida. E havia um precipício lá embaixo. A intenção deles era jogar Jesus lá no precipício, lá embaixo. Mas Jesus, com seu magnetismo sublime e poderoso, como que congelou aquelas pessoas, como se tivesse parado o tempo. Vocês já viram o filme O Sombra? Quem já viu o filme O Sombra aqui? Vocês não estão vendo televisão. Vocês têm que assistir. O Sombra fala de um homem que foi educado em terras tibetanas e aprendeu a dominar a mente dos outros, hipnotizando as criaturas. E ele torna-se um super-herói da cidade de Nova York, ajudando a combater o crime. E há um embate entre ele e uma criatura do mal que quer dominar tudo. E essa criatura consegue hipnotizar toda a cidade de Nova York. Havia um hotel luxuoso grande, né? E um lugar em que ninguém conseguia enxergar o hotel. Eles viam apenas um terreno baldio, porque toda a cidade estava hipnotizada. É possível. Todos nós, todos os dias, pelo menos em 6 a 7 momentos, entramos em estado natural de hipnose. O que falam pra gente naquele momento fica registrado. Vocês já se viram parar de forma cismarenta assim, do nada? O olhar congela? Esse é o momento. O que falarem para vocês ali, vocês vão acatar. A gente está sentado na carteira no colégio, está estudando, mas de repente você trava. Hipnose natural. O que o professor falar naquele momento, registra. Então Jesus como que congela aquela turma e passa no meio dele. E dizem as Escrituras que ele assim passou no meio deles porque ainda não havia chegado a sua hora. Jesus sai, mas antes Jesus já tinha ouvido todo tipo de agressão. E os apóstolos, como tinham sido criados nesse caldo cultural do não perdão, do olho por olho, dente por dente, começaram a ficar tremendamente irritadiços. E como Jesus não falava uma nem duas, ficava quieto, eles não entendiam. Mestre, o senhor não vai falar nada? Olha o que eles estão falando, que calúnia. Eles não estão vendo o trabalho que o senhor realiza, que é só de amor, é só de bem, é só de auxílio, é só de orientação. E Pedro e Filipe foram os mais irritados, começaram a bater boca. Não, o senhor não responde, nós vamos responder. Que negócio é esse, pai? E dedo na cara um do outro e gritando, uma agitação tremenda. Jesus quieto, muito quieto. Terminado aquele entreveiro, Jesus simplesmente se retirou do meio da turma e vai embora. Volta a Cafarnaum. Alguns dias após essas discussões acaloradas, onde muita raiva, com ânimos tremendamente alterados, os apóstolos profundamente indignados, Jesus tinha que ter falado alguma coisa em sua defesa. Como é que ele deixa que essas pessoas falem esse monte de mentiras? Porque se dizia que Jesus era mais um político interesseiro querendo o trono de Herodes. Ele estava procurando aglutinar
a população fazer a sua cabeça para depois realizar um movimento revolucionário para destronar Herodes e ficar no seu lugar. Outros, vejam só, diziam que Jesus era um feiticeiro incomum. Ele não era um feiticeiro comum, né? Era um bruxozinho sem vergonha, não, porque ele realizava coisas interessantes. Então, ele era um feiticeiro incomum, que procurava manipular as massas com a sua magia, com o seu encanto, porque ele tinha interesses mundanos. Outros diziam que ele era só um manipulador da massa. Era alguém que se interessava em depois adquirir poderes políticos, se aproximar de Herodes para depois apunhalá-lo pelas costas. Tudo isso os apóstolos ouvindo. Pedro foi ficando muito irritado, porque Pedro já era um senhor. A gente sabe, com a idade a gente vai perdendo um pouco a paciência, né? Aliás, ninguém perde que não tem, então você só vai demonstrando aquilo que você já era e conseguiu segurar até aquele momento. E Pedro e Filipe, nossa senhora, Pedro quase subia pelas paredes. E assim, alguns dias se passaram, os apóstolos falaram, não, vamos falar com Jesus. Filipe chegou, Senhor, olha só, a turma está falando aí que o senhor é feiticeiro, que o senhor serve a Satã. O outro grupo dizia que ele servia a Satã. Se Jesus servia a Satã, Satã estava regenerado, fazendo a caridade. Satã estava curando os enfermos, estava limpando leprosos, estava retirando pessoas de má vida, encaminhando ao reto caminho do bem. Jesus matou o diabo. Matou ou não matou? Aliás, diabo, você sabe qual é o significado? Aquele que divide. Acusador. Promotor. Promotor é o diabo. Por isso que diz que promotor tem parte com o diabo, porque é acusador. É aquele que acusa, aquele que gera a cisânia, o desentendimento. Hoje a gente vê isso com o quê? Quem é que faz isso? Nós chamamos de obsessores. Eles geram a cisânia. Eles não podem ver a nossa felicidade porque eles ainda estão na questão do não perdão, do olho por olho e do dente por dente. Então, quando nos identificam e vem, poxa, João, aquele canalha, safado, sem vergonha, agora está lá, vivendo bem, o cara tem uma casa, é casado, tem filho, não falta comida para ele, não falta roupa, se ele fica doente, ele pode comprar um remédio. Nós temos que atormentar esse cara. Não é possível. Nessa segunda-feira agora teve um obsessor, vou dividir com você. Os meus eu gosto que eles venham, né? Que eu já vou trabalhando isso. E eu já tive várias oportunidades, graças a Deus, porque de vez em quando o mentor da casa de João tem um presente para você. Aí manda um dos meus desafetos do passado. E isso era de uma época que eu era padre. E olha só o que ele disse que eu fiz. Você gosta muito de ouro. A única coisa de ouro que eu tenho é uma aliançazinha sem vergonha, porque eu não digo sem vergonha porque minha esposa está aqui, né? Mas é uma coisa que é uma convenção social. Eu não tenho corrente, não tenho relógio, não tenho cordão, não tenho nada assim. Mesmo assim, depois do último assalto que nós sofremos lá em casa, até bijuteria os caras levaram. Levaram feliz, achou que estava levando ouro, levaram só bijuteria. E eu, não, você dizia, não, vai, dá tudo o que tem para a igreja. Aí dava para a igreja e ele deu tudo que tinha e ficou na miséria. E hoje me responsabiliza por isso. Eu tive a oportunidade de pedir perdão a ele, mesmo dizendo, olha, eu sei que você hoje ainda não tem possibilidade de me perdoar, mas mesmo assim eu lhe peço perdão. Hoje eu sou uma criatura diferente, sou modificado.
Tá? E peço que você, com o tempo, possa trabalhar nisso. Mas nós vamos te acolher em nossa casa, porque você precisa de ajuda para organizar a sua casa mental. Você passará por tratamento psiquiátrico, psicológico, tá? Para com o tempo você observar com calma que eu não sou mais aquela criatura do passado que manipulava as criaturas com interesse próprio. Alguns séculos se passaram e eu modifiquei. Eu refiz a minha programação e hoje vivo de forma diferente, num outro clima mental. E assim a gente vai vendo qual a dificuldade dos obsessores. Eles têm a nossa fotografia, tá? De 300, 400, 500 anos atrás. E penso que a gente ainda é aquela criatura. Só que nesse período, a gente já foi, já voltou, já foi, já voltou, já foi, já voltou. Estamos aproveitando a existência, estamos aproveitando o período de erraticidade. E fomos refazendo o nosso sistema de crenças, de valores. Fomos refazendo a nossa maneira de enxergar a vida. Hoje, graças a Deus, já enxergamos com os olhos do espírito imortal. Mas muitas vezes, mesmo no meio espírita, o sentimento de culpa chega e às vezes me joga lá para baixo. Isso aconteceu com um irmão nosso, que eu já contei isso aqui mais de uma vez, mas vou contar de novo, porque pode ser que tenha algum irmão nosso desencarnado que não tenha ouvido, né? Há muitas décadas atrás, um irmão nosso, lá na adolescência, um irmão nosso famoso, na seara espírita, chamado José Raul Teixeira, tinha apenas 17 anos. Mas apenas aos 17 anos, ele já havia lido muita coisa da doutrina espírita. E nessa certa manhã, nessa manhã específica, esse nosso irmão, que já é incomum, porque ele é um negro de olhos verdes, é muito incomum você ver um negro de olhos verdes, né? E quem falava muito disso era a mãe da Nina Peixoto, né? A Baby, que dizia: meu filho, cuidado, que o negro com olhos verdes é um perigo. E a Nina reclamava, porque a Nina era amiga dele, mas eles ficavam um tempão conversando com a Baby, né? Colhendo aqueles ensinamentos da convivência com o Peixotinho, os fenômenos de efeitos físicos extraordinários. Você estava conversando com o Dr. Bezerra de Menezes, transitava pela casa, realizando o curso. A nossa irmã Sheila, deve ser para mim. E o Raul, naquela manhã, acordou choroso. Muito triste, por quê? Porque ele sentia que não estava fazendo o suficiente. Sentia-se muito culpado pela carga de conhecimento que já carregava e pelo pouco que conseguia realizar e pelos tropeços e quedas que ainda ocorriam com ele. É quando, nesse momento, surge um espírito que ele nunca tinha visto. Posta-se ao lado dele, ao lado da cama, pousa a mão sobre a cabeça dele, acaricia seus cabelos. Ele fala: o que foi, meu filho? O que está atormentando a tua alma? Por que é tão choroso? Ele diz: eu tenho tanto conhecimento já, e poxa, eu ainda tropeço tanto. O Espírito olhou para ele e disse: interessante o que você está me dizendo, meu filho, porque só tropeça quem está caminhando. Ele disse: mas eu ainda caio. Muito interessante o que você disse, meu filho, porque só cai quem está de pé. Eu vou lhe dar uma frase para anotar. Anota aí. Pega papel e lápis. Na época que a gente pegava papel e lápis para anotar, tempos antigos, da pré-história. Uma vez fui falar isso na mocidade, fui fazer um estudo sobre a evolução do ser, passando pelos vários reinos da natureza. E aí, em um determinado ponto da aula, eu falei: pega papel e lápis aí. Pra quê, tio? Pra quê, tio? A gente tá com o celular aqui na mão, a gente anota, pode falar. Aí é que a gente vê, né, nosso DNA, data de nascimento antigo.
E aí o Espírito pede, meu filho, pega lá papel e lápis e anota aí. Vou te falar uma coisa muito importante, que você deve ler todos os dias antes de sair para o mundo. Você leia isso. Eu ainda não sou digno de ser chamado apóstolo, mas graças a Deus eu já sou o que sou. Eu ainda não sou digno de ser chamado apóstolo, mas graças a Deus eu já sou o que sou. E o Raul escreveu aquilo e colocou em vários lugares. No espelho onde ele se arrumava antes de sair para o colégio, né? Botou no banheiro, né? E assim que ele levantava, ele já olhava aquela frase e ele ficou encantado com aquilo. E mais tarde, ao estudar os Atos dos Apóstolos ali, né? Ele vai descobrir que essa frase pertence a Paulo de Tarso. Ele fica mais encantado ainda e muito grato àquele espírito que veio dar uma mensagem de ânimo para ele. Não era o seu guia espiritual, Camilo, que sempre aparecia, não. Foi alguém que veio em socorro diante das lágrimas que eram derramadas, exigindo dele uma postura diante do conhecimento que ele já havia adquirido. Muito será pedido a quem muito foi dado. E esta frase, muito será pedido a quem muito foi dado, ecoava na acústica mental de Raul de tal forma que ele se sentiu pressionado. Mas a ajuda sempre veio, porque ele era um trabalhador muito digno, muito nobre, e o Espiritismo precisava dele na difusão da mensagem do Evangelho, na difusão do conhecimento espírita que liberta a criatura dos grilhões do ódio, do egoísmo, da ganância, que mostra, você está aqui de passagem, meu filho, só de passagem. Não se agaste, não se desespere pelas questiúnculas da vida, pelos 1000 nadas que constam no Evangelho, que são aquelas 1000 alfinetadas que a gente leva. E quantas vezes a gente entra em profunda angústia por causa de uma alfinetada? E nós estávamos lá, e aquele relógio lá está com problema. Não está com ansiedade, não está certo. Aquele está com problema. Daqui ele está com problema. Coitadinho dele. Sempre que eu vejo é a pilha fraca. Isso é pilha fraca. Os apóstolos pressionando Jesus, porque exigiam dele uma reação diante de tanta calúnia, de tanta mentira, porque todas essas criaturas que o acusavam de conspirador, de servidor de Satã, de feiticeiro, nenhum deles, isso era uma coisa comum, enxergava o teor das suas pregações, o amor que ele espalhava e os benefícios que ele prodigalizava por onde ele passava. Era só crítica pela crítica mordaz. E aí nós vamos ter alguns pontos interessantes em que Filipe procura Jesus muito indignado. Senhor, tem acontecido algumas coisas aqui que durante a nossa viagem a Nazaré, muitos companheiros me chamaram de brigão, de criatura que promoveu a discórdia, né? Poxa, se isso está acontecendo no meio daqueles que são os apóstolos escolhidos para você, como será a difusão do Evangelho? Olha só a coragem que Filipe teve. Pô, se isso acontece aqui no nosso meio, como é que vai ser a difusão do Evangelho? Jesus escuta com muita paciência e fala para ele: Filipe, se o nosso apostolado fosse constituído de criaturas perfeitas, você não conseguiria ingresso neste grupo. Eu vou sair disposto. Se este grupo fosse constituído de criaturas divinizadas, você não teria credenciais para fazer parte dele. Atendamos a todos com paciência e perdão.
procurando auxiliar aqueles que não nos entendem, para que mais tarde colhamos os frutos. Página que foi lida inicial. A gente só colhe daquilo que semeia. E ele fala para Filipe: Filipe, não se colhe uvas dos abrolhos, dos espinheiros. É preciso aguardar o tempo. E Pedro fala: Senhor, mas não é concebível responder à agressão recebida? E Jesus fala: sim, Pedro, mas façam de forma sucinta e não perca tempo. Não fica batendo boca, não fica discutindo. Essa questão primeira que eu falei, de Filipe estar insatisfeito com o próprio desentendimento que havia ali em meio aos apóstolos, quando a gente lê o livro Aconteceu na Casa Espírita, do nosso irmão Emanuel Cristiano, ele fala dos bastidores de uma casa espírita, das dificuldades. Toda casa espírita é um meio heterogêneo, meus irmãos. Nós tivemos formação diferente, fomos educados em lares diferentes, por pais que tiveram uma educação diferente. Então é natural que nós carreguemos as cores e as tintas das nossas emoções daquilo que nós trazemos das nossas origens. E nós estamos aqui para aprendermos a sermos criaturas melhores. Todo o meio da casa espírita é heterogêneo. O primeiro centro espírita do planeta, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, teve as mesmas dificuldades que nós temos hoje. Chegou um momento que Kardec ficou tão triste porque ele foi decepcionado por irmãos em que ele depositava a maior confiança. Allan Kardec. Tá? E nós não fomos aqueles primeiros seguidores reunidos pelas falanges espirituais para participar da fundação do Espiritismo lá nos idos de 1857 na França. Não, nós fomos reunidos pelo toque de recolher das entidades angélicas que ultimam na Terra esses tempos de transição e dão início ao princípio do terceiro milênio da civilização cristã. Também não somos nós aqueles que nos primeiros tempos lá do cristianismo primitivo doamos as nossas vidas nos circos. Uma certa irmã perguntou lá, falou certa vez para o Chico, eu tomei conhecimento de que eu fui uma mártir no circo e fui morta por um leão. É, minha filha, é. E você, Chico, o que foi? Eu fui a pulga do leão. Acabou com ela ali. Se eu fosse ela, eu pedia para beber água e ir embora. Né? De vergonha. A demonstração de humildade diante da grandeza daquela criatura. Os apóstolos vão cada vez fazendo mais perguntas, procurando encostar Jesus na parede, e ele vai falando que o perdão a todas as agressões é o único remédio capaz de nos desvincular do sentimento de ódio, nos desembaraçando destes sentimentos nocivos. Num livro de Marco Prisco, de psicografia do nosso querido Divaldo, diz o seguinte, em determinado ponto, que se alguém se você agrediu alguém, chame essa pessoa no canto, vá ter com ele e peça perdão. Se ele não te perdoar, problema dele. Mas se você não pedir perdão, o problema é todo seu. Quando você pede perdão, você se desvincula e deixa o outro entregue às suas próprias limitações, às suas próprias inibições. Da nossa parte, nós devemos perdoar. Até ontem, nós fomos regidos pelo olho por olho e dente por dente. E na minha infância, não é preciso ir muito longe, não. Tá? Era natural, os mais velhos aqui sabem disso. Se você receber uma agressão na rua, se te agredirem, bate de volta. No meu lar não era assim, não, mas de alguns primos lá. Se te baterem na rua, bate de volta, porque se apanhar na rua, você vai apanhar aqui em casa de novo.
Lá em casa eu já não apanhava de novo. Né? Mas eu falo, se te enfrentar, você enfrenta. Porque senão, vão montar em você, vai ser assim pro resto da vida. Eu não passei esta programação adiante para o meu filho. Ele não recebeu este tipo de atitude como norma de conduta. E Jesus fala, acossado por Pedro, Pedro fala, Senhor, mas não devemos reagir diante de tanta mentira. Jesus falou, a melhor maneira de reagir às acusações é através do trabalho no bem. São as nossas ações que devem dizer do nosso caráter. Eu me lembro, de algumas décadas atrás, um companheiro nosso, vocês conhecem, vou dizer o nome, Sebastião Cadilho. Sebastião Cadilho foi acusado de roubo no Centro Espírita, né? Santo Antônio de Pádua. Vocês sabem disso. Ele trabalhava na contabilidade, foi acusado de roubar a casa espírita. E ele disse que não, acabou se afastando do centro. O tempo foi passando, ele continuou trabalhando no bem, até que retomou as atividades dele, voltou a fazer parte da diretoria, da reunião mediúnica, trabalho no bem. Tem uma semelhança com o Inácio de Antioquia ali também, que se calou diante das calúnias. Né? Quem conhece a história, vocês conhecem, sabe que ele, diante da acusação dos próprios companheiros do círculo do cristianismo, que disseram que ele abjurou e prestou oferenda aos deuses romanos para se livrar do circo, ele se calou e teve uma vida de trabalho, porque o trabalhador do bem não pode perder tempo com defesas inúteis. Tem que deixar que o seu trabalho fale por si próprio, dizendo qual é o seu caráter. E o que importa não é o que os outros dizem de nós. Isso é reputação, o que os outros pensam de nós. Mas o que diz o que nós somos é o nosso caráter. Nós devemos primar pelo nosso caráter, não pela nossa reputação. Porque tem muita gente que está satisfeita em ter uma boa reputação, mas por debaixo dos panos faz coisas do arco da velha, desde que a reputação dele esteja intocável. O que deve dizer que nós somos, através das nossas atitudes, é a nossa retidão, o nosso caráter. Nosso tempo terminou, nós não terminamos de explorar o capítulo 10, mas não podemos abusar do carinho, né, e do envolvimento paternal e fraternal que tivemos nesta manhã. Eu agradeço a todos vocês de todo o meu coração por ouvirem de forma respeitosa e em silêncio aquilo que tivemos a colocar em relação ao perdão. Vocês viram que foi um outro ângulo, e cada vez que falarmos nós vamos abordar outros ângulos, até que a gente aprenda de fato, compreenda de fato que ferramenta extraordinária é esta que nós chamamos perdão. Um Feliz Natal a todos, um ano de 2022 extraordinário, de muito trabalho, muito aprendizado, muito conhecimento, de muita fé. Que Deus os abençoe, muita paz.